Eu estava deitada em uma cama de hospital, com 2 recém-nascidos chorando no berço ao meu lado. Eu mal conseguia me levantar sozinha quando peguei o telefone e liguei para minha mãe, implorando que ela ficasse comigo por apenas uma semana para me ajudar. A resposta dela foi uma risada fria: eu já marquei uma viagem de golfe com as mulheres do clube. Você vai ter que se virar. Depois disso, ela desligou e bloqueou meu número por 7 dias inteiros. Sem outra opção, usei minhas próprias economias para contratar uma babá e criei meus filhos sem a ajuda dela. Mas quando minha mãe finalmente decidiu aparecer de novo, não era porque sentia minha falta. E também não era pelos meus filhos. Ela voltou por outro motivo completamente diferente. Ela queria algo que acreditava conseguir facilmente, porque achava que eu ainda estaria fraca demais, machucada demais e agradecida demais para perceber suas verdadeiras intenções. O que ela tentou conseguir usando meus filhos como caminho foi exatamente o motivo pelo qual ela deixou de ter o direito de se chamar de avó deles. Meu nome é Sable, e durante grande parte da minha vida eu descrevi minha relação com minha mãe como complicada, mas possível de lidar. Essa é a frase que muitas pessoas usam quando ainda não estão prontas para admitir a realidade. Minha mãe, Finanella, me criou sozinha depois que meu pai foi embora quando eu tinha apenas 6 anos. E ela nunca deixou que eu esquecesse o tamanho do sacrifício que dizia ter feito por mim. Cada trabalho escolar, cada aniversário e até os dias mais comuns sempre vinham acompanhados de uma lembrança silenciosa de tudo que ela havia aberto mão para me criar. Desde cedo, aprendi que agradecer vinha antes de questionar. Eu achava que era isso que uma filha devia à própria mãe. Enquanto eu crescia, percebi que Finanella construiu toda a sua identidade em torno da imagem que passava para os outros. Eu reconheço que ela trabalhou muito. Começou como recepcionista e, ao longo de 2 décadas, conseguiu chegar ao cargo de gerente administrativa. Com o tempo, passou a ter dinheiro suficiente para frequentar um clube de campo em outra cidade, e foi aí que algo nela mudou completamente. De repente, a vida dela passou a girar em torno de aulas de golfe, almoços sofisticados e um grupo de mulheres que ela mencionava apenas pelo sobrenome, como se usar o primeiro nome fosse simples demais para aquele círculo. No começo, achei que era apenas um passatempo, algo normal. Eu não percebia que, aos poucos, aquilo tinha se tornado a prioridade dela, ficando acima de quase tudo, até mesmo da própria filha. Quando completei 29 anos, eu já tinha construído uma vida simples, mas estável. Eu trabalhava como coordenadora de sinistros em uma seguradora regional, um emprego sem grandes luxos, mas que me dava segurança. Eu morava de aluguel em um apartamento de 2 quartos no lado leste da cidade e fui comprando cada móvel aos poucos, até transformar aquele lugar em algo que finalmente parecia meu. Eu não era casada. O pai dos meus filhos, um homem chamado Trued, com quem eu havia me relacionado por cerca de 1 ano e meio, decidiu no momento em que viu o resultado positivo do teste de gravidez que a paternidade não fazia parte dos planos dele. Em pouco tempo, ele simplesmente desapareceu da minha vida. 2 meses depois, havia se mudado para outro estado, sem deixar endereço, telefone ou qualquer forma de contato. Eu sofri aquela perda em silêncio, mas não tive tempo para desmoronar. Havia 2 vidas dependendo de mim, e em algum lugar dentro de mim eu já tinha tomado uma decisão: eu criaria meus filhos sozinha se fosse necessário. Não era uma escolha fácil, mas havia uma determinação em mim que até me surpreendia. Foi durante o ultrassom de 20 semanas que descobri que minha realidade seria ainda maior do que eu imaginava. Não era apenas um bebê. Eram 2. Um menino e uma menina, aparecendo juntos na tela, tão próximos que a técnica comentou que pareciam estar aconchegados. Naquele pequeno consultório com as luzes baixas, comecei a chorar. Parte das lágrimas vinha do medo, da insegurança e de todas as dúvidas que passavam pela minha cabeça. Mas outra parte vinha de uma sensação difícil de explicar, algo próximo de admiração por aquele pequeno milagre acontecendo diante de mim. Minha mãe, Finanella, foi a apenas uma consulta de pré-natal durante toda a gravidez. E justamente no exame em que descobrimos que eram 2 bebês, ela passou a maior parte do tempo enviando mensagens para alguém do clube sobre um encontro de chá que teria naquele fim de semana. Quando a médica mostrou o segundo batimento cardíaco, a primeira reação dela não foi emoção ou surpresa. Foi preocupação com o dinheiro. Bem, isso vai sair caro, ela comentou, sem sequer tirar os olhos do celular. Ela não disse nada sobre a vida crescendo diante dela. Nenhuma palavra sobre a alegria daquele momento.
Eu tentei justificar o comportamento dela para mim mesma. Pensei que talvez fosse apenas a maneira dela de lidar com a notícia, que talvez mudasse quando segurasse os netos nos braços. Eu estava enganada, mas naquela época ainda não sabia disso. Uma parte de mim continuou esperando que ela se aproximasse, até o momento em que tudo finalmente desmoronou. Rowena e Beckett nasceram 7 semanas antes do acidente que mudaria completamente a minha vida. As primeiras 11 semanas com eles foram cansativas da forma que toda nova maternidade costuma ser. Eram noites mal dormidas, mamadeiras, trocas de fraldas e aquela mistura intensa de amor e preocupação que acompanha cada segundo cuidando de um recém-nascido. Mesmo assim, eu estava conseguindo. Eu tinha criado uma rotina. Meu trabalho estava em licença aprovada, alguns colegas me davam apoio quando podiam, e eu ainda contava com a gentileza de um vizinho tranquilo chamado Barnaby, que morava no andar de cima. Ele era fisioterapeuta e, às vezes, me ajudava a carregar as compras pelas escadas quando minhas 2 mãos estavam ocupadas segurando os bebês e os acessórios deles. Eu ainda não fazia ideia do quanto eu precisaria dele, nem do quanto eu precisaria descobrir minha própria força. Nas semanas seguintes, os gêmeos completaram 11 semanas de vida em uma terça-feira que parecia ser apenas mais um dia comum. Mas tudo mudou naquela noite. Eu estava voltando para casa depois de uma consulta de rotina com o pediatra, pouco depois das 6 da tarde. Os 2 bebês estavam seguros em suas cadeirinhas no banco traseiro do meu carro, exatamente como deveriam estar, quando um caminhão de entrega avançou o sinal vermelho em um cruzamento a apenas 2 quadras do meu prédio. A primeira coisa que lembro é do som. Um barulho longo de pneus arrastando no asfalto, um som que parecia não acabar nunca. Depois, tudo aconteceu rápido demais. O carro perdeu o controle, girou e bateu contra a proteção lateral da estrada. Os bebês estavam protegidos pelas cadeirinhas, que fizeram exatamente o trabalho para o qual foram projetadas. Eles saíram daquele acidente sem nenhum ferimento. Eu não tive a mesma sorte. Os socorristas precisaram me retirar do banco do motorista porque eu não conseguia mexer as pernas o suficiente para sair sozinha. No hospital, os exames revelaram uma fratura grave no tornozelo esquerdo e 2 vértebras quebradas na parte inferior da coluna. O cirurgião que conversou comigo depois escolheu cada palavra com cuidado, daquele jeito que os médicos fazem quando tentam tornar uma notícia difícil um pouco menos dolorosa. Mas a realidade continuava sendo a mesma, eu não conseguiria ficar em pé, caminhar ou pegar meus filhos no colo por pelo menos 6 semanas. Talvez por mais tempo, dependendo de como minha cirurgia na coluna evoluísse. E mesmo depois disso, ainda haveria um longo caminho de fisioterapia antes que minha vida voltasse a se parecer com o que era antes. Passei 4 noites internada. Durante o dia, os bebês ficavam comigo no quarto, sendo cuidados principalmente pela equipe de enfermagem e por Barnaby, que apareceu assim que recebeu a notícia de um vizinho do corredor. Ele simplesmente veio ajudar, sem que ninguém precisasse pedir. No 5º dia, uma coordenadora de alta hospitalar sentou ao lado da minha cama com uma prancheta nas mãos e fez a pergunta que me assustou mais do que o próprio acidente. Quem vai ajudar você em casa com 2 recém-nascidos enquanto você se recupera? Eu fiquei em silêncio. Eu não tinha uma resposta de verdade. Meus colegas de trabalho enviaram flores e um cartão para refeições entregues em casa, algo que significou muito para mim. Mas eles tinham suas próprias vidas e não podiam simplesmente se mudar para o meu apartamento. Barnaby disse que passaria para me ver sempre que o horário dele permitisse, e eu sabia que ele falava sério. Mas ele também tinha seu próprio trabalho começando cedo todas as manhãs e seu próprio apartamento 2 andares acima do meu. Existia apenas uma pessoa na minha vida que, durante 29 anos, eu sempre imaginei que estaria ao meu lado quando tudo desse errado. Minha mãe. Eu passei a vida acreditando que, por mais envolvida que Finanella estivesse com suas viagens de golfe, almoços no clube e aquela vida social que parecia importar tanto para ela, no momento em que eu realmente precisasse, ela apareceria. Eu nunca imaginei que justamente quando eu mais precisaria dela seria quando descobriria a verdade. Eu estava prestes a descobrir o quanto aquela crença estava completamente errada. Liguei para Finanella ainda deitada naquela cama de hospital, com a voz tremendo. Meu filho recém-nascido dormia encostado no meu peito, porque uma enfermeira tinha me ajudado a colocá-lo naquela posição, já que eu não conseguia levantá-lo sozinha. Com toda a calma que eu conseguia reunir,
Expliquei o que havia acontecido, o caminhão que furou o sinal, minha fratura no tornozelo, os problemas na coluna e o fato de que eu ficaria pelo menos 6 semanas sem conseguir ficar em pé ou carregar meus próprios filhos. Então fiz o pedido mais simples e sincero que eu já havia feito para alguém. Pedi que ela ficasse comigo por apenas uma semana. 7 dias. Era tudo o que eu precisava enquanto organizava uma solução de longo prazo. Do outro lado da linha, houve um silêncio prolongado. Um silêncio tão grande que cheguei a pensar que a ligação tinha caído. Mas então minha mãe respondeu com uma frase que ficaria marcada na minha memória para sempre. Eu já marquei uma viagem de golfe com as mulheres do clube. Você vai ter que se virar. Por alguns segundos, achei que tinha entendido errado. Pensei que talvez os remédios para a dor estivessem confundindo minha cabeça. Então pedi que ela repetisse. Ela repetiu exatamente a mesma coisa. E depois acrescentou, como se fosse apenas um detalhe sem importância, que eu já era uma mulher adulta e que muitas pessoas cuidavam de recém-nascidos sem fazer tanto drama. Quando minha voz começou a falhar e eu perguntei como ela conseguia me deixar sozinha naquele estado, o tom dela mudou. Ficou frio, distante, diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Sabe, você sempre transforma tudo em um grande problema. Eu ligo quando voltar. E então ela desligou. Tentei ligar de volta cerca de 20 minutos depois. A chamada nem chegou a tocar. Ela tinha bloqueado meu número. Como se ouvir minha voz enquanto arrumava as malas para a viagem fosse um incômodo que ela simplesmente não queria enfrentar. O bloqueio permaneceu por 7 dias inteiros. Durante uma semana completa, eu não tive nenhuma forma de falar com a única pessoa que eu sempre imaginei que jamais me abandonaria de verdade. Eu queria conseguir explicar exatamente como foram aqueles dias, porque acredito que quem nunca passou por algo assim pode imaginar que foi apenas uma fase difícil. Mas não foi apenas difícil. Foi um tipo de cansaço que muda a pessoa por dentro. Um esgotamento que destrói todas as certezas que você tinha sobre seus próprios limites e, mesmo assim, continua exigindo mais de você. Quando finalmente recebi alta, voltei para casa em uma cadeira de rodas. Ao lado da minha cama havia um andador que eu mal conseguia usar por mais de alguns minutos sem perder o equilíbrio. Eu tinha 2 bebês que não entendiam por que a mãe deles agora se movia de um jeito diferente, e um corpo que parecia protestar contra cada movimento, cada tentativa de me inclinar sobre o berço para cuidar deles. Eu estava machucada, cansada e assustada. Mas ainda não sabia que aquela seria apenas a primeira vez que minha mãe escolheria não estar ao meu lado. Barnaby aparecia todas as noites depois que terminava o trabalho. Ele me ajudava a alimentar os gêmeos, dar banho neles e trocar suas roupas antes de precisar ir embora para descansar e estar pronto para atender seus próprios pacientes na manhã seguinte. Mas ele não podia passar a noite comigo, e eu não tinha o direito de pedir que ele abandonasse a própria rotina para cuidar da minha vida. Eu dormia em pequenos intervalos de 1h30, ou até menos, no sofá da sala, porque ele ficava mais perto dos berços do que o meu quarto. Sempre que um dos bebês se mexia ou começava a chorar, eu precisava reunir toda a força que tinha, me apoiar no andador e atravessar a sala lentamente, um passo de cada vez, sentindo cada movimento no meu corpo machucado. Na terceira noite, Beckett teve febre. Eu não conseguia nem tirá-lo do berço sozinha para verificar sua temperatura corretamente. Lembro de ter sentado no chão, encostada nas almofadas do sofá, chorando com o rosto entre as mãos enquanto os 2 bebês choravam ao mesmo tempo ao meu redor. Com os dedos tremendo, liguei para uma linha de enfermagem de emergência porque simplesmente não havia mais ninguém para quem eu pudesse pedir ajuda. A enfermeira foi me orientando sobre o que observar e quais sinais procurar. No final da ligação, ela falou com cuidado que eu precisava de alguém comigo em casa imediatamente, como se eu já não soubesse disso melhor do que qualquer pessoa. No 4º dia, meu corpo começou a demonstrar que também estava chegando ao limite. O estresse fazia com que eu quase não conseguisse comer sem passar mal, e perdi quase 3 quilos naquela semana sem sequer tentar. A região da cirurgia na minha lombar começou a ficar irritada por causa dos movimentos constantes de me inclinar sobre os berços. Uma enfermeira de atendimento domiciliar que foi até minha casa 2 vezes naquela semana para verificar o curativo me disse claramente que eu acabaria piorando minha lesão se continuasse forçando meu corpo daquele jeito sem o apoio adequado. Eu até ri quando ouvi aquilo. Mas foi uma risada vazia, sem nenhuma alegria. Porque justamente o apoio que ela dizia que eu precisava era exatamente aquilo que eu tinha pedido e que minha própria mãe havia recusado.
Durante aquela semana, tentei ligar para o número da minha mãe 4 vezes. Em uma delas, usei até o telefone de uma colega de trabalho, imaginando que talvez o bloqueio fosse apenas no meu celular. Mas não era. Mais tarde, descobri através de um grupo de família do qual eu nem fazia parte uma conversa que minha tia acabou me enviando porque se sentiu culpada, que Finanella havia publicado fotos de um resort de golfe em outro estado. Ela parecia sorrindo, usando um chapéu de sol em um campo perfeitamente cuidado, com uma legenda acompanhada de um emoji rindo. Finalmente, um pouco de paz e tranquilidade. Ela publicou aquilo no terceiro dia da semana em que eu estava chorando no chão da minha sala, segurando um bebê com febre no colo. Na quarta noite, um medo diferente começou a tomar conta de mim. Era mais silencioso, mas de alguma forma mais assustador do que toda aquela dor física. Eu comecei a questionar se realmente conseguiria fazer aquilo. Se o acidente tinha tirado de mim algo que nenhuma força de vontade conseguiria recuperar. Às 2 da manhã, sentada na cadeira de rodas, olhando para o teto, deixei minha mente imaginar, por apenas alguns segundos, como seria simplesmente parar de lutar tanto. Pensei em como seria se os gêmeos fossem morar com algum parente que conseguisse cuidar deles melhor do que eu naquele momento. Mas esse pensamento desapareceu quase tão rápido quanto surgiu. Quando coloquei a mão dentro do berço para verificar Rowena, ela segurou meu dedo com sua pequena mão, como se estivesse me lembrando que eu era o mundo dela. Mesmo assim, aquela ideia me assustou mais do que a febre, a dor ou o cansaço. Foi naquela semana que percebi que o acidente não estava apenas testando meu corpo. Ele estava testando se eu realmente acreditava que merecia a família que eu tinha construído. E uma parte silenciosa e cruel dentro de mim quase deixou o abandono da minha mãe me convencer de que talvez eu não merecesse mesmo. No quinto dia, eu estava sentada naquela cadeira de rodas, olhando para os 2 bebês finalmente dormindo. Minhas mãos tremiam de tanto cansaço, e naquele momento tomei uma decisão que, olhando para trás, eu deveria ter tomado ainda no hospital, em vez de continuar esperando que minha mãe aparecesse de alguma forma. Abri minha conta de economias. Era o dinheiro que eu vinha juntando com cuidado há 4 anos para dar entrada em uma pequena casa. Era o único plano que eu tinha construído pensando apenas em mim, algo que eu sentia que finalmente me pertencia. Mas naquele momento, eu percebi que precisava usar aquele dinheiro para algo mais urgente. Com as mãos trêmulas, comecei a procurar agências licenciadas de cuidados para recém-nascidos na minha região. Foi assim que conheci Henley. Ela chegou ao meu apartamento naquela quinta-feira de manhã carregando uma pasta com suas certificações profissionais, uma voz tranquila e uma segurança que eu nem sabia o quanto estava precisando até vê-la diante de mim. Ela tinha pouco mais de 40 anos e trabalhava há quase 2 décadas como especialista em cuidados com recém-nascidos. Em menos de 1 hora depois de conhecer meus filhos, ela já tinha criado uma rotina de alimentação e sono muito mais organizada do que qualquer coisa que eu havia conseguido montar sozinha enquanto tentava sobreviver entre dores, remédios e medo constante. Desde a primeira conversa, fui completamente honesta sobre minha situação financeira. Expliquei quanto eu tinha guardado, quais eram minhas limitações e o quanto eu poderia pagar. Para minha surpresa, ela não desistiu. Sem que eu precisasse insistir, ela adaptou o serviço para algo que cabia no meu orçamento, reduzindo algumas horas noturnas e aumentando o apoio durante o dia, exatamente no formato que eu mais precisava. Durante aquela primeira semana, ela me disse algo que nunca esqueci. Uma frase que repeti para mim mesma muitas vezes nos momentos difíceis. Você não precisa se sentir culpada por contratar ajuda. As pessoas que deveriam estar ao seu lado sem pedir nada escolheram não aparecer. Essa escolha pertence a elas, não a você. Durante o mês seguinte, usei quase $11.000 das minhas economias destinadas à casa para manter Henley trabalhando comigo em período integral enquanto meu corpo se recuperava lentamente. Naquele momento, parecia que eu estava vendo meu sonho desaparecer pouco a pouco. Cada pagamento parecia diminuir a distância até a casa que eu queria comprar. Mas cada centavo também comprava algo que eu precisava desesperadamente: segurança para meus filhos e algumas horas de descanso real para que meu corpo pudesse se recuperar. Quando Barnaby percebeu que eu finalmente tinha ajuda profissional, ele passou a aparecer não mais como alguém tentando resolver uma emergência, mas como um amigo de verdade. Algumas noites ele levava comida para nós e também me ajudava com os exercícios de fisioterapia que os médicos tinham recomendado, algo que fazia sentido porque aquela era justamente a área de especialização dele.
Com o passar das semanas, aquele apartamento que antes parecia um lugar de sobrevivência constante começou, aos poucos, a voltar a parecer um lar. Os gêmeos começaram a ganhar peso no ritmo esperado. Eu saí da cadeira de rodas, depois deixei o andador de lado e, finalmente, passei a usar apenas uma bengala para me apoiar. E Riley deixou de parecer apenas uma profissional contratada. Ela começou a ocupar o espaço de alguém que eu precisava na minha vida há muito tempo, mas que nunca realmente tive. Ela aprendeu a diferença entre o choro de Rowena quando estava com fome e o choro dela quando estava apenas cansada. Descobriu que Beckett se acalmava mais rápido com um determinado som de ruído branco. Ela conhecia detalhes dos meus filhos que minha própria mãe, alguém que compartilhava o mesmo sangue comigo, nunca se preocupou em aprender nem sobre mim. Quando os gêmeos completaram 4 meses, eu já tinha recuperado mobilidade suficiente para cuidar da maior parte da rotina durante o dia. Riley passou a trabalhar em meio período, o que me permitiu começar a reconstruir minha estabilidade financeira. Nessa época, Barnaby já tinha se tornado uma presença constante em nossas vidas. Algo que nenhum de nós havia planejado e que ainda não sabíamos exatamente como definir, mas que aos poucos tinha se transformado em uma parte essencial da nossa pequena família. Ele apareceu para sessões de fisioterapia mesmo quando não precisava estar lá. Ele poderia ter usado aquele tempo para cuidar da própria vida, mas escolhia estar comigo. Aprendeu a aquecer as mamadeiras exatamente na temperatura que Beckett gostava. Ficava ao meu lado nas noites em que toda a dor pelo que minha mãe havia feito finalmente pesava demais e eu só precisava chorar, sem precisar justificar meus sentimentos ou explicar por que eu estava tão quebrada. Eu não me apaixonei por ele rapidamente, e sinceramente acredito que ele nunca esperou que isso acontecesse. Depois de tudo que minha mãe tinha me mostrado sobre quem aparece quando você precisa e quem simplesmente desaparece, confiança passou a ser algo que eu entregava aos poucos, com muito cuidado. Mas a constância muda as pessoas. Em algum momento, entre a 100ª troca de fralda que ele não precisava ajudar a fazer e o jeito tranquilo como ele nunca me fez sentir um peso, algo dentro de mim começou a mudar. Percebi que esperava pelas visitas dele à noite. Comecei a guardar pequenas histórias do meu dia apenas para contar a ele depois. Nenhum de nós dizia nada sobre isso ainda. Mas, em meio ao cansaço, à recuperação e ao esforço para reconstruir minhas economias, algo novo e tranquilo começava a crescer. No dia seguinte ao retorno da viagem de golfe, minha mãe desbloqueou meu número e ligou como se a semana anterior nunca tivesse existido. Estou indo ver meus netos, ela anunciou. Ela não mencionou a ligação em que havia sido fria comigo. Não falou sobre os 7 dias em que me deixou sem nenhuma forma de contato. Nada. Quando perguntei com cuidado se ela entendia o quanto aquele período tinha sido devastador para mim, ela simplesmente ignorou a pergunta. Você sempre transforma tudo em um drama. Eu estou aqui agora, não estou. Algumas pessoas seriam gratas. Contra o meu próprio bom senso, e principalmente porque uma parte teimosa de mim ainda esperava que ela finalmente mudasse, aceitei receber sua visita. Mas dessa vez eu tomei uma precaução. Pedi que Riley estivesse presente durante todo o tempo. Em parte porque ajudava a manter a rotina dos gêmeos, mas, se eu fosse completamente honesta comigo mesma, era também porque eu já não confiava em ficar sozinha com minha mãe em momentos importantes. Finanella chegou acompanhada de uma amiga fotógrafa do clube de campo, e em poucos minutos ficou claro que aquela visita não tinha quase nada a ver com reconciliação. Ela queria fotos. Fotos planejadas dela segurando os gêmeos para o que chamou de cartões de fim de ano que pretendia enviar para as mesmas pessoas do clube com quem havia viajado enquanto eu ainda estava reaprendendo a andar com uma bengala. Entre uma foto e outra, ela mal prestava atenção em Rowena e Beckett. A maior parte do tempo, olhava diretamente para a câmera, ajustando o sorriso e a postura como se estivesse participando de uma sessão profissional. Quando Riley percebeu que minha mãe estava segurando Beckett de uma maneira que não dava o apoio correto para o pescoço dele e tentou ajudá-la, Finanella reagiu imediatamente. Você é apenas uma funcionária contratada. Não precisa dar opiniões dentro da minha casa. Ela disse aquilo na minha frente. E foi naquele instante que algo dentro de mim finalmente mudou de vez. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu olhei para minha mãe e deixei claro que Riley era a pessoa que tinha aparecido quando ela decidiu não aparecer. E que, dentro da minha casa, ela seria tratada com respeito. Caso contrário, teria que ir embora. A expressão de Finanella mudou no mesmo segundo em que percebeu que eu estava falando sério.
Ela parou de discutir e mudou de estratégia. Colocou o celular sobre a mesa, ajeitou a blusa e adotou aquele tom mais suave e convincente que eu conhecia desde criança. Era a voz que ela usava quando queria alguma coisa e sabia que ser gentil poderia funcionar melhor do que exigir. Ela comentou que eu ainda parecia muito cansada. Disse que imaginava como deveria ser difícil cuidar de tudo sozinha. Depois começou a falar, como uma mãe preocupada, sobre suas dúvidas em relação à minha capacidade de lidar com a parte financeira de criar 2 filhos depois de tudo que eu tinha passado. Naquele momento, eu percebi que aquela conversa nunca tinha sido realmente sobre preocupação. Era sobre algo que ela queria conseguir. E eu ainda não sabia exatamente o que. Hoje, olhando para trás, consigo perceber que minha mãe estava preparando o terreno pouco a pouco. Cada frase, cada comentário e cada demonstração falsa de preocupação faziam parte de algo maior, muito antes de ela finalmente dizer o que realmente queria. Foi então que a verdadeira razão da volta repentina dela apareceu. Ela trouxe o assunto de maneira casual, como se fosse apenas uma ideia jogada no meio da conversa. Disse que, como eu ainda estava me recuperando e claramente sobrecarregada tentando cuidar de tudo sozinha, seria mais sensato que ela fosse adicionada como responsável conjunta nas contas de custódia dos gêmeos. Eram as contas onde estavam sendo depositados os valores do acordo do acidente com a seguradora. Dinheiro reservado para o futuro de Rowena e Beckett, incluindo possíveis necessidades médicas e educação. Ela tentou apresentar aquilo como um ato de amor e proteção. Disse que poderia cuidar da parte burocrática enquanto eu me concentrava na minha recuperação. Mas algo naquela conversa me deixou imediatamente desconfortável. Não era apenas o pedido. Era o nível de detalhes que ela tinha. Eu nunca havia contado para ela que existia um acordo financeiro. Muito menos que havia contas específicas criadas para os meus filhos. Depois descobri o que provavelmente tinha acontecido. Enquanto eu ainda estava internada, uma carta sobre o processo do seguro havia sido entregue na caixa de correio do meu apartamento. No dia anterior à viagem de golfe, Finanella passou rapidamente pela minha casa para pegar minha correspondência. Pelo visto, ela leu muito mais do que admitiu. Entrei em contato com meu advogado, Takuri, um velho conhecido da família que estava me ajudando desde o início com o processo do acidente. Perguntei se havia alguma maneira oficial pela qual minha mãe poderia ter descoberto informações sobre as contas dos meus filhos sem que eu soubesse. A resposta que recebi 2 dias depois confirmou aquela sensação ruim que eu carregava desde o momento em que ela mencionou o assunto. Durante exatamente a mesma semana em que minha mãe bloqueou meu número e desapareceu no resort de golfe, alguém usando o nome e os dados pessoais dela havia entrado em contato diretamente com a administradora das contas de custódia. A pessoa alegou ser uma familiar preocupada, tentando ajudar uma mãe temporariamente incapacitada, e pediu informações detalhadas sobre o saldo das contas. Também solicitou os procedimentos necessários para se tornar uma pessoa autorizada a movimentar aqueles valores. O pedido foi recusado naquele momento porque não havia documentação suficiente para justificar a alteração. Mas a tentativa ficou registrada, com data e horário. E o registro correspondia exatamente aos dias em que ela dizia estar inacessível durante a viagem. Naquele momento, tudo fez sentido. Ela não tinha simplesmente se afastado por distração ou falta de consideração, como eu tentava acreditar para conseguir lidar com a situação. Ela usou justamente o período em que eu estava mais vulnerável. A semana em que eu estava machucada, exausta e sem conseguir cuidar dos meus filhos sozinha. A semana em que ela escolheu desaparecer. Ela tentou, em silêncio, conseguir acesso ao dinheiro que pertencia aos meus filhos, acreditando que eu estaria cansada demais, ferida demais e agradecida demais por qualquer ajuda para questionar suas verdadeiras intenções. Eu liguei para ela e fiz questão de que Takuri estivesse presente como testemunha. Li para ela a data exata e o horário da tentativa de acesso. Expliquei os detalhes do pedido feito à administradora das contas. Ela não negou de verdade. Não houve uma explicação convincente. Não houve surpresa. Apenas disse: eu só estava me preparando caso você realmente não conseguisse cuidar de tudo. Depois tentou transformar a situação contra mim, dizendo que eu estava pegando a preocupação de uma avó e fazendo parecer algo cruel e imperdoável. Mas naquele momento eu já sabia a diferença entre alguém que quer ajudar e alguém que espera uma oportunidade. Eu respondi da forma mais calma que consegui.
Disse a ela que uma preocupação verdadeira teria sido aparecer quando eu implorei por ajuda, e não tentar se colocar silenciosamente em uma conta financeira que ela não tinha nenhum direito legal de controlar enquanto eu estava em uma cadeira de rodas, sem conseguir sequer ficar em pé sozinha. Expliquei que entraria em contato com a administradora das contas dos gêmeos para registrar formalmente a situação. Qualquer informação ligada a ela seria marcada e qualquer nova tentativa de acessar os recursos dos meus filhos seria documentada como uma possível tentativa não autorizada de movimentação da conta, podendo ser encaminhada às autoridades responsáveis caso acontecesse novamente. Com a ajuda de Takuri, organizei toda a documentação de proteção necessária naquela mesma semana. O acesso de Finanella foi completamente bloqueado, e incluía uma exigência formal de autorização reconhecida em cartório diretamente por mim para qualquer pedido futuro de terceiros envolvendo as contas dos meus filhos. Também revisei meus próprios documentos de planejamento familiar e deixei registradas minhas preferências de tutela. Se algum dia algo acontecesse comigo, a pessoa escolhida para tomar decisões pelos gêmeos seria Barnaby, não minha mãe. Quando minha tia descobriu o que Finanella havia tentado fazer durante aquela semana, ela decidiu se afastar completamente da própria irmã. Algumas pessoas do círculo do clube de golfe dela, as mesmas que apareciam felizes nas fotos planejadas que ela tanto queria mostrar, começaram a se distanciar discretamente quando a história chegou aos outros familiares. Depois daquela conversa, Finanella nunca mais teve permissão para ficar sozinha com Rowena e Beckett. Ela ainda liga de vez em quando, geralmente em datas especiais, como aniversários ou feriados. Meses depois, tentou uma abordagem diferente. Entrou em contato através da minha tia para perguntar se eu reconsideraria minha decisão pelo bem das crianças. Ela tentou apresentar meus limites como se fossem uma punição contra os gêmeos, e não uma forma de protegê-los. Pedi para minha tia transmitir apenas uma resposta. O bem das crianças é exatamente o motivo pelo qual esse limite existe. Também deixei claro que seria necessário muito mais do que uma mensagem cuidadosamente preparada enviada por outra pessoa. Seria preciso uma mudança real, responsabilidade verdadeira e atitudes consistentes durante muito tempo antes que qualquer coisa pudesse ser reconsiderada. Hoje, quando vejo o nome dela aparecer na tela do meu telefone, muitas vezes deixo a ligação cair na caixa postal. E, pela primeira vez na vida, não sinto aquela culpa que costumava sentir. O dinheiro que eu tinha guardado para a entrada da minha casa e que precisei usar para contratar Hela levou quase um ano para ser reconstruído. Mas eu consegui recuperar cada parte dele aos poucos, com muito cuidado, um salário de cada vez. E Hela continuou fazendo parte da nossa rotina em um papel menor, mesmo depois que eu já não precisava mais de ajuda em tempo integral. Porque, naquela altura, ela já não era apenas alguém que eu havia contratado. Ela fazia parte da nossa família de uma forma que dinheiro nenhum poderia comprar. Hela se tornou a pessoa que meus filhos aprenderam a chamar pelo nome antes mesmo de entenderem quem era a própria avó biológica. Ela esteve presente durante cada momento difícil daquele ano, não porque alguém obrigou ou pediu, mas porque realmente queria fazer parte da nossa vida. Em algum ponto entre as sessões de fisioterapia, as noites sem dormir e as incontáveis mamadeiras de madrugada, aquela ajuda que começou como uma simples gentileza de uma profissional acabou se transformando em algo muito maior. No meio do período mais complicado da minha vida, encontrei pessoas que eu jamais imaginei que fariam parte da minha história. Barnaby também permaneceu ao nosso lado durante todo aquele tempo. Ele nunca apareceu por obrigação. Ele estava presente porque se importava de verdade. O que começou como a bondade de um vizinho acabou se tornando um vínculo que nenhum de nós esperava construir. 8 meses atrás, ele me pediu em casamento na sala da minha própria casa. Rowena estava dormindo apoiada no ombro dele, enquanto Beckett segurava firme o dedo dele com aquela pequena mão de criança. Eu disse sim antes mesmo que ele terminasse de fazer a pergunta. Hoje, meus filhos têm 2 anos. Eles têm uma mãe que consegue correr pela sala atrás deles sem precisar de uma bengala. Tem um padrasto que nunca tratou o ato de ajudar a criá-los como um peso ou uma obrigação. E tem Henley, a antiga babá que se tornou uma parte permanente da nossa família e que ainda aparece quase toda semana apenas para ver o quanto eles cresceram. Henley estava ao lado de Barnaby na noite em que ele fez o pedido, porque naquele momento não existia mais nenhum grande acontecimento da nossa vida que não incluísse ela também. Ela chorou mais do que eu. Depois me contou que, em tantos anos trabalhando com famílias, era a primeira vez que uma família que ela havia ajudado durante uma fase tão difícil a incluía também nos momentos felizes que vieram depois, em vez de simplesmente se afastar quando a crise terminou.
Mas existe uma coisa que meus filhos não têm e provavelmente nunca terão: uma avó que olhou para a fragilidade deles e para o momento mais vulnerável da própria filha e enxergou uma oportunidade de controle, em vez de uma responsabilidade de amor. Durante muito tempo, eu acreditava que família significava aceitar qualquer pessoa que tivesse o mesmo sangue, independentemente do que ela fizesse com a confiança e o espaço que recebia. Hoje eu não penso mais assim. Família é quem aparece quando você precisa. É quem fala a verdade mesmo quando isso custa alguma coisa. É quem protege seus filhos sem transformar o amor deles em uma ferramenta para conseguir algo próprio. Minha mãe me mostrou exatamente quem ela era durante a única semana em que eu mais precisei dela. E, finalmente, eu escolhi acreditar no que ela mesma me mostrou. Se alguém da sua própria família usasse o pior momento da sua vida para tentar conseguir algo que nunca pertenceu a ela, você perceberia a tempo? Ou a gratidão e a esperança fariam você ignorar os sinais primeiro?